Bonsoir, 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 direto da França mesmo. São que horas? São 9h40 da noite. Essa aula é gravada, mas nada impede que você participe no chat. Inclusive, se você já não deu o seu like, você não está fazendo a sua parte, tá? E o mais importante, quero que você deixe um comentário depois. É bem legal, tá? Ter um retorno, ter um feedback de vocês, para saber se vocês gostaram da aula. Hoje eu vou abordar um tema muito bacana. Quase polêmico, hein? Vocês sabem por quê? Qual o título mesmo? Vou compartilhar aqui. Como transformar frases simples em frases elaboradas, tá? Então, já sei que o objetivo dessa aula, para mim, na minha cabeça, tá? É mais uma aula de, como eu falaria, de mindset. Eu quero que você mude a visão das coisas que você tem. Eu quero que você entenda como formar frases. Eu quero que você compreenda perfeitamente o que vai te levar para o próximo passo. Vou fazer exercício? Vamos ver coisas na prática? Sim, mas o mais importante é você entender como tudo isso está sendo articulado. Como que eu articulo tudo isso para vocês. E obviamente você vai reproduzir isso, tá? Vamos ter 2 aulas essa semana sobre como elaborar, como passar de frases de uma frase muito simples para uma frase muito mais elaborada. Sempre falo a mesma coisa, até para os meus alunos. Falo, gente, vocês não estão aqui comigo para aprender o francês ralizinho mesmo, basicão mesmo. Para isso, quase ninguém precisa de mim. Eu quero que vocês falem, se expressem, que vocês dominem o vocabulário, que você entenda a estrutura de uma frase e que você entenda como fazer. Depois você vai treinar sozinho. Ou treina comigo, dentro de uma estrutura, de um curso. Mas o que é importante é que você entenda a lógica. Bom, vou compartilhar minha tela aqui. Improvisei uma luz aqui, tem uns reflexos aí. Eu estou usando. Se você souber, eu não posso nem tirar. É um álcool italiano à base de amêndoas aí. Di Saronno. Delicioso, tá, gente? Dá vontade de fazer crepes e usar. Aí eu coloquei a luz do celular por trás. E aqui em casa tem luz meio. Tem fracas, assim, então, mais intimistas. Mas pra câmera não vai. Bom, gente, olha só. O objetivo dessa aula: formar frases que vão te levar a quê? A gente sempre fala a mesma coisa. As pessoas que falam comigo, Jerome, sabe que o meu problema em francês é conversar. Mas todo mundo tem esse problema de conversação. Todo mundo quer conversar. Só que a conversação passa, inevitavelmente, pela formação de frases. Saber estruturar uma frase faz parte do processo para você chegar a conversar com alguém que fale francês, um nativo ou outra pessoa, tá? Então, a conversação eu sei que é isso que você quer. Todo mundo quer isso. E essa aula justamente te leva para esse caminho mesmo, tá? Então entenda bem. Tem uma coisa que vocês precisam realmente entender, tá? Eu vou te ensinar justamente a adicionar, a agregar numa frase palavras, inclusive estratégicas. Você vai ver que tipo de palavras estou usando para aprimorar uma frase mais elaborada, tá? E uma coisa muito importante. Você precisa começar com frases simples, tá? Está vendo esse sinal de cuidado? Preste atenção. O que eu escrevi aqui? Já preparei essa aula porque digitar no notebook fica complicado. Não tente falar em francês como você está se expressando, se expressa em português, tá? Aí o que eu botei? Você corre o risco de se frustrar. Seja paciente. E, gente, isso faz sentido, não é? A logo de cara você quer falar em francês o que você falaria em português, falar um pouquinho de tudo, falar de uma forma fluente. Gente, não existe isso. Tudo isso tem um processo. E leva um tempinho, tá? Não é em 4 meses que você se torna fluente, não é em 5 ou 6 meses. Geralmente são 7, 8 meses, 9 meses, 10 meses, tá? A partir de 8 meses para você se tornar fluente. Você poder se expressar. Já não vou ainda continuando cometendo erros? Vai. Mas errinhos. Mas as pessoas vão te entender de uma forma clara, tá? Então, vai por mim. Não fala, meu Deus, eu tenho uma frase na cabeça. A primeira coisa que você tem que pensar, tá? Simplificar a frase.
Sempre falo, dou esse exemplo aí, né? Ontem quebrei a junta de cabeçote do meu motor, né, de carro. Não é verdade, mas entendeu? Junta de cabeçote, tá? Ah, vou ter que fazer uma limpeza do TBI, do corpo de borboleta. Olha quantas palavras técnicas eu domino, tá? Ah, vou ter que trocar o esticador e a correia dentada. Se você não souber falar tudo isso em francês, se você não souber falar todas essas palavrinhas, que eu domino, mas que você não domina, eu tive um problema com o meu motor. Eu tive um problema com o meu carro. Eu tive um problema com isso. E você aponta. Apontar faz total diferença. Faz sentido o que eu falo? Se faz sentido, coloque assim. Tá mexendo aqui. Fala assim agora no chat. Tá? A pior coisa é você chegar a se frustrar. Frustrou, acabou. Acabou. Você já perde potência, entra no desânimo e acabou. Já era. Tá? Então seja paciente, seja indulgente com você mesmo. Muito importante. Bom, você está vendo? O objetivo exatamente é passar de fase. Como um joguinho, fase 1, 2, 3. Aí são 10 fases. Você não pula da fase 1 para a fase 10. Isso não é verdade. Você tem que concluir com sucesso a fase 1. Concluir com sucesso a fase 2, a fase 3, a fase 4. E voltar na fase 4, porque você não conseguiu. Voltar na fase 5, passei na 6, 7, 8, 9, 10, a fluência. Tá? E aí eu vou pegar um exemplo de uma analogia de decoração mesmo, tá? Você sabe isso, hein? A decoração minimalista, ou seja, a beleza de um quarto com poucos móveis, a essência, digamos. É a mesma coisa em francês. Eu quero que você domine a base, mas que você domine a base muito bem. Olha esse quarto aqui. Olha as cores das paredes, né? Tem duas cores. Olha o detalhe, olha o abajur que tem em cima. Ele tem uma forma específica para dar um movimento, para dar uma presença. Olha a cadeira, olha o estilo da cadeira, a cor da cadeira, como ela se destaca. Tudo foi escolhido a dedo. E por isso você vê essa cena e você fala, pô, não tem muita coisa, mas é bonito. Não é feio, tá? Essa aqui é uma decoração minimalista. É dessa forma que você precisa pensar em francês. Por que eu falo você precisa pensar em francês? Para você evitar traduções literais. Para você evitar de entrar no Google e traduzir coisas erradas. Para você não ficar preguiçoso. Para você aprender da forma certa. Para você já estar na imersão do francês 100%. Fazendo o quê? Frases simples, curtas, curtas, curtas. Para depois passar para outro tipo de decoração. Tá? Que é uma decoração mais elaborada, onde eu vou colocar mais coisinhas, tá? Os detalhes, tá? De plantas, que são nem plantas, são galhos mesmo, olha que bacana, como que ficou, tá? O desenho do teto, né? Um relevo mesmo, diferente. Ah, já tem duas poltronas, tá? Com design diferente. Tem um sofá, olha o abajur. Aí você vai acrescentar palavras de uma forma estratégica para você não errar. Não colocar, por exemplo, num quarto bonito, uma peça que vai matar a sua decoração. Faz sentido sim ou não? Espero que faça sentido. Você está vendo isso aqui? Uma fase e outra fase. Tá? Aí é uma analogia para você entender como funciona o idioma. Tá? Gente, olha só. Ninguém usa esse tipo de analogia. Ninguém vai te explicar dessa forma. Você tem que decorar, você tem que ir lá, vai falando aos poucos. Não. Tem uma estratégia por trás. Sempre falo para os meus alunos. Quando você disser para mim que você chegou na aula 10, significa que essas 10 aulas, elas são super, mega, extremamente dominadas. Não é tipo, esqueci, não lembro, esqueci, não sei como fazer, passou batido, eu confundo um pouquinho esse verbo com outro verbo. Não. Você não pode. Você não pode. Então você precisa dominar a essência, a base, a fundação. Muito importante, tá? Quando você chega nessa fase aqui,
você pode partir para uma decoração mais elaborada, com mais detalhes. Olha que interessante. São mais detalhes, tá? Você está vendo uma areia aí, com vários puffs, um sofá, uma mesa no meio, tá? Tudo está sendo escolhido a dedo. Tá tudo perfeitinho aí, tá? Aí tem pessoas que falam, não, cara, eu prefiro às vezes uma decoração mais minimalista. Mas você não vai querer se expressar de uma forma muito simples sempre. Você vai querer acrescentar. Então, em francês, nós queremos chegar a uma decoração mais elaborada, com mais detalhes. Porque quanto mais detalhes você tiver, você fica muito mais assertivo. Você acaba usando palavras mais claras, mais óbvias. E a pessoa entende. Vai te entender de uma forma muito mais rápida, muito mais precisa. Então são fases que você precisa chegar. Eu quero chegar na fase da decoração mais elaborada, com mais detalhes. Muito importante. E aí, como proceder? Qual a receita do bolo mesmo? Acrescentar palavras e palavras, e mais palavras, e palavras, e mais palavras, e palavras. Gente, o que eu estou falando aqui parece óbvio, mas só para te levar nessa conclusão mesmo. Repara como você fala português. Quando você explica algo em português, o nível de detalhes que você consegue usar, a pertinência dos argumentos que você tem. Você, às vezes, está sendo tão convincente porque você usou a palavra certa na hora certa. Faz sentido? Como em francês você está iniciando, está meio avançado ou está avançado, às vezes você não tem esse domínio do vocabulário que mata uma objeção, que convence, que a pessoa fala, caramba, entendi perfeitamente o que você quis dizer. Entendi o seu problema detalhadamente, porque você soube me explicar. Então, como proceder? Gente, não tem mistério. É realmente acrescentando palavras, usando os tempos verbais adequados, e aí que está o problema. Se você errar um tempo verbal, você perde credibilidade. Não adianta depois enfiar, tá? Numa frase, 4, 5, 6, 7 palavras elaboradas, você já perdeu força. Então, muito importante isso. Vou te mostrar como fazer. Você precisa acrescentar essas palavras de uma forma clara, organizada. E analisando os seguintes fatores. Qual é o objetivo? Olha só, tem bastante coisas. Primeira coisa, você quer dar mais detalhes na tua frase, você quer dar mais força à sua frase. Tá? Então você quer acrescentar mais palavras para que justamente a pessoa entenda melhor. Você quer qualificar algo. Às vezes, qualificar, os aditivos servem para isso. É isso que nós vamos ver hoje, tá? Aditivos, por exemplo. Verbos. Acrescentar um verbo forte. Lembre-se, o verbo é ação. Tá? Acrescentar uma expressão típica. Aí você cria uma identidade. Você acaba se espelhando com o nativo. Você usa uma expressão que ele entende. Você vai usar uma gíria. Acabou, você conectou. Tá? Então você dá mais detalhes. Você qualifica algo na frase que é importante. Pequeno, grande, alto, forte, estreito. Você pode também dar mais informações temporais, de lugar. Ontem, semana passada, naquele lugar, no museu, no aeroporto, mas usando perfeitamente. Usando a preposição perfeita. Tá? Há um mês atrás, ontem eu fiz, amanhã farei, usando a concordância verbal certa, tá? Então você dá informações temporais, informações de lugares. E você dá informações relativas à situação. Qual é o status do meu pedido? Qual é o andamento dessa parada aí? Você tem um problema, tá? O estado de alguma coisa. Você está vendendo alguma coisa, você quer dar detalhes, você quer justificar porque não está tão bom, porque você acabou usando, acabou estragando, mas vale esse preço. Então você acaba negociando. Tudo que a gente vai ver aulas de negociação daqui uma semana. Tá? Vai ser bem interessante.
Então, você dá informações de tempo, de lugar, de estado, de status, entre outras coisas. E isso faz o quê? Você tem uma argumentação, umas frases fortes, com muito sentido. Faz sentido até aqui? Fala pra mim no chat, que eu vou assistir com certeza ao vivo isso. Quero ver se vocês estão na mesma sintonia. Faz sentido? Vou dar um exemplo aqui. Isso tipicamente é a fundação, sujeito, verbo, complemento. Tá? Por exemplo, eu como uma maçã. Je mange une pomme. Se você falar je mange une pomme, você vai errar a concordância, você acabou. Aí você tem que lembrar uma coisa que eu já te expliquei, 7/9. O que é isso? Você perdeu, mas meus alunos não perderam. Tá? 7/9. Eu consigo te explicar detalhadamente a gramática francesa de uma forma simples, desmistificada, sem você quebrar a cabeça. Usando padrões, usando fórmulas linguísticas. Importante isso. Sujeito, verbo, complemento. É eficiente pra caramba, eficaz, 100%. Você chega lá. É limitado, porque você não dá detalhes. Você não expressa fatores temporais, de lugar, situações peculiares. Não. Mais eficiente. Eu poderia muito bem falar, eu como maçã doce, tá? A massa que eu estou comendo está muito doce. Por exemplo, je mange une pomme sucrée. Já acrescentei uma palavra. Já qualifiquei a maçã, tá? Eu poderia muito falar, eu como uma maçã muito doce. Acrescentei a intensidade, como advérbio, curto, eficiente, très. Je mange une pomme très sucrée, tá? Agora, gente, você tá vendo? Isso é a formação de frase. Isso que é a estrutura. Com esse desenhinho, você vai entender tudo o que eu quero explicar. Tá? Você tem 3 itens. 3 mais. Sujeito, verbo, complemento. Acrescenta alguma coisa. Tá? De cor lilás. Aí você tem de novo os 3 vermelhinho, mais o lilás e mais o verde. E aí você está na terceira fase. Onde a decoração é muito mais elaborada. Faz sentido, sim ou não? Eu quero te levar nesse nível. O número 3, tá? Aqui é número 1. Número 2, vou botar aqui. 1. Minimalista, lembra? 2. Mais elaborado. E realmente com mais detalhes. 3. Tá? Então, saiba que mesmo se você falar, não, mas eu gosto de coisa minimalista, não, em francês, em português, você vai querer chegar até uma decoração mais elaborada. E aí, essa parada aí, fique de olho. Fica de olho mesmo. Ah, Jerome, o que você quer dizer com isso? Mais uma vez, se você está querendo passar da fase 1, na fase 4, 5, 6, 7, rápido, você vai errar. Não vai funcionar. Na certa. Não vai funcionar porque você vai pular etapas. Então você precisa ter a consciência que o aprendizado do idioma, como eu já fiz 5 vezes, sem contar o francês, obviamente, eu tive a paciência, mas eu arrumei uma técnica, uma metodologia que eu aplico com meus alunos quando ensino o francês, para justamente ir rápido, passar de uma fase para outra com sucesso. Ir rápido. Mas fique de olho, você tem que estar entendendo a estrutura. Parece simples, quando você fala, já entendi. Não, parece simples. Mas você tem que entender a estratégia por trás. Lembre-se, eu tenho um problema no ralo da minha varanda. Putz, acaba entupindo. Meu Deus. Eu tenho um problema aqui. Eu tenho um problema na minha varanda. Eu tenho um problema no buraco. A água volta. Eu não sei falar que tá enchendo, tá? Tá enchendo demais. Não sei falar isso. Ou não sei falar que tem um vazamento. A água vai do outro lado. Você tá vendo como eu tô me expressando? Tem um vazamento nessa parede aqui. Tá passando água, tá passando umidade. Sabe o que? A umidade tá passando do outro lado.
É dessa forma que você precisa entender. Aí eu não vou te ajudar mais do que isso, entre aspas. Claro que na prática a gente acaba fazendo e refazendo e fazendo e refazendo. Você acaba realmente, tendo uma cabeça que funciona bem. 2, você entende os padrões, as formas linguísticas. Você está super seguro na base do que eu estou te ensinando, nas fundações. E aí você consegue fazer o primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Muito importante isso, tá? Vamos ver na prática. Na prática, olha só. Você precisa fazer duas coisas muito importantes. Definir nossos ajudantes. Como assim? Tá vendo esse ajudante? Ele funciona 24 horas. E a segunda coisa que você tem que fazer: atribuir a tarefa adequada para cada um deles. Aí você vai usar padrões, você vai usar formas linguísticas. Então você tá vendo? Tá, Jean, vou fazer um teste. Vou fazer um teste. Eu quero realmente evoluir em francês. Então eu vou pegar uma frase básica e vou fazer exatamente o que você me ensinou. Eu vou pegar uma ajudante que você mesmo vai escolher, tá? Temos muitas palavras em francês. Muitos gêneros de palavras diferentes. Muitos tipos de palavras diferentes. Você vai poder usar um advérbio, um adjetivo, um substantivo, um verbo. 2 substantivos, 2 adjetivos. Você vai usar um tempo verbal no passado composto. Tá? Você vai usar o futuro. Ou você vai usar, não sei, o presente e depois um futuro. Ou um presente e depois você vai usar o pretérito imperfeito, para me explicar uma situação que passou. Ou você vai usar a hipótese, usando o futuro do pretérito. E assim por diante. Muito importante. Então, você vai definir os ajudantes, mas você precisa identificá-los. E vou te dar uma tarefa, ó, você conserta o cano, você conserta a tomada, você conserta a telha. E fica organizado na sua cabeça. E isso aqui é conversar mesmo em francês. Não é tentar, não é arrumar, não é travar, não. É ter uma organização estratégica na tua cabeça. Uma estratégia mesmo. Ó, vamos ver. Olha só que eu peguei aqui. Ajudante. Palavras parecidas com português, que não vou nem traduzir, gente, porque não há necessidade. Como eu já falei para vocês, nós temos uma base comum, que é o latim, graças a Deus. Está vendo esse E que coloquei de rosa, esse S? Se você já acompanha minhas aulas, se você é meu aluno, você já sabe do que se trata. O esse E caracteriza o quê? O feminino. Esse S, o plural. Então, por exemplo, eu quero aqui, quando a gente fala do dia a dia, quando a gente fala da nossa vida, quando a gente expressa, quando a gente se expressa literalmente, você acaba expressando um sentimento de raiva, de incompreensão, de alegria, de felicidade. Você acaba transmitindo emoções. Você acaba numerando qualidades, defeitos, problemas, soluções. Então, esses aqui são os tipos de ajudantes. Listei 30 para vocês aqui, tá vendo? Ó, depois dessa aula, você vai poder praticar e praticar e praticar. Não se esqueça, comece sempre muito pequeno para crescer. Não faça o contrário. Vou fazer uma frase elaborada e depois não sei alinhar 3 palavrinhas na ordem certa, com o tempo certo e assim por diante. Gente, quando as pessoas falam para mim, Jerome, eu arrumei um professor que diz para mim que não há necessidade de aprender a gramática francesa, ele está simplesmente te enganando. Porque é preciso aprender a gramática francesa de uma forma diferente. É preciso você adquirir vocabulário de uma forma contextualizada. É preciso usar, sabe, aquele equilíbrio de padrões, fórmulas linguísticas. Vocês estão vendo como eu expliquei para vocês os verbos da casinha? Vocês sabem quantas pessoas me agradeceram? Um monte. Recebi até e-mails. A gente, há anos que eu acho que os verbos da casinha são verbos de movimento. Há anos que eu não estava entendendo como decorá-los. Você não vai achar em lugar nenhum isso. Porque eu peguei o problema e falei, como é que eu posso ensinar isso para meus alunos? Eu sempre penso nas pessoas que eu... Meus mentorados e meus alunos. Meus mentorados e meus alunos, meus alunos e meus mentorados. Isso é que me interessa. Tá? As pessoas que participam das aulas ao vivo, elas pegam realmente um pedaço da minha metodologia. Obviamente. Mas sempre tento ficar no lugar de vocês.
Então, os ajudantes aqui são fundamentais? Sim. Coloquei 30, olha só, simples, tá? Esse E, esse S, você colocar na primeira frase, depois você já sabe. Feminino, feminino plural, o S sem o feminino. Pronto. Pequeno, pequenos, pequena, pequenas. Por exemplo. Oh, petite, grande. Um ajudante, dois ajudantes. Important, essentiel. Modo papagaio. Repete comigo. Patient, impatient. Não vou falar a tradução para vocês, né? Équilibré, déséquilibré. Sympathique, antipathique. Positif, négatif. Prudente ou prudent, imprudent. Productif, spontané. Preste atenção como eu falei. A cobra passou. Spontané. Stable, não é estable. Stable. Raisonnable, razoável. Um pouquinho diferente. Sérieux. Uma queima de fogos aí. Sérieux. Sérieuse. Ambitieux. Ambitieuse. Meu Deus. Queima de fogo linda. Surpris. Outro sinônimo. Étonné. Surpreendi. Surpreso. Agréable. Désagréable. Agréable. Agradável. Desagréable. Desagradável. Excellent. Tá? Excellente. Impressionnant. Impressionante. Pronto. Vou te dar mais 10 ajudantes. De outro tipo. Hier, ontem, demain, amanhã. La semaine prochaine. Próxima semana. La semaine dernière. A semana passada. Le mois prochain. Le mois dernier. Mês passado. Mês que vem. Il est 3 heures. Il était 2 heures. Tá, são 3 horas. Eram as 3 horas. Ontem, amanhã, mês que vem, daqui 15 dias. No museu, no aeroporto, na cidade. Na casa de fulano, de Beltrano. Você está formando frases, entendeu? 30 ajudantes mais 10, 40. Vamos continuar. 18. Olha só, vou te dar 18. À la maison. À la maison. Em casa. Chez. É uma preposição milagrosa. Chez. Chez moi, na minha casa. Chez toi, na sua casa. Chez lui, na casa dele. Chez elle, na casa dela. Chez nous, na nossa casa. Chez vous, na casa do Senhor, na casa da Senhora, na casa de vocês. Chez eux, na casa deles. Chez elles, na casa delas. Você está vendo aqui? Na casa dele, dela, da senhora, do senhor, de você. Esses aqui são pronomes tônicos. Pronto. Estou te ensinando uma coisa que é importante em francês e outra forma. Te falando, olha só, essa aqui de uma forma contextualizada, chez, é um ajudante. E aí você contextualiza, na minha casa, chez moi. Tá? Continuando. Chez, atende também, chez le médecin, no médico. Chez le dentiste, chez le kiné, tá? No fisioterapeuta, no dentista, no médico, no açougue, na padaria, chez le boucher, chez le boulanger, chez mes parents, na casa dos meus pais, chez mes grands-parents, chez ma sœur, chez mon ami, na casa do meu amigo, chez mon ami, na casa da minha amiga. Olha que interessante. Eu usei aqui, tá, um possessivo mon masculino com o substantivo feminino, masculino, um amigo, mas usei um possessivo masculino com o substantivo feminino. É porque ele começa com uma vogal, tá? Não posso falar ma ami, não é eufônico. É vogal com vogal, não se dão bem.
Mon ami. Ah, mas como que você sabe se estou falando de uma menina, de uma mulher ou de um homem? O contexto, gente. Tá? E aqui estou te dando umas 18 palavrinhas chaves, tá? Na prática, agora que vamos ver, eu quero te mostrar 4, 5 exemplos práticos, para que depois você possa voar com as suas próprias asas, entre aspas. Então, primeira coisa, aumente o nível de detalhes. Seja mais assertivo. Tá? Isso, eu quero uma decoração mais elaborada, com mais itens de bom gosto, que seja harmonioso. Então, por exemplo, frase simples, eu sempre falo, apontar, vai ficar de azul. Frase mais elaborada, de vermelho. Apontar, gente, isso aqui é um segredo que muita gente eles não sabe, mas funciona bem. Você está aí na França, você não sabe, eu quero isso, je veux ça. Aponta. Aí eu vou falar, isso aqui, une gourmandise au chocolat. Ah, isso aí, une gourmandise au chocolat. Você já sabe como chama essa parada. Je veux ça. Ah, ça c'est un bibelot. Bibelot. Objeto decorativo, tá? Ça c'est une pile. Bateria. E você aprende. Aponta, aponta. Usa esse dedo para apontar, tá? Bem importante isso. Então vai ver na prática, tá? Eu quero te explicar o mindset, tá? A mentalidade que você precisa ter. O mais importante para mim não é fazer 50 mil frases. É você, bum, entender. Ah, já entendi. Vou começar dessa forma, pequenininho, e vou crescer aos poucos. Então vamos lá. Isso é pequeno. Imagina eu estiver em algum lugar e eu não sei falar, e eu falo, ó, essa aqui. Isso eu já sei falar. Isso é pequeno. C'est petit. A gente usa o C apóstrofo que está apresentando, está mostrando. Qual a diferença entre o C e o il? Tem uma aula no curso sobre isso. Importante você usá-lo corretamente. Cansei de ver pessoas errando usando o C ou il. Tá? O il não aceita determinantes. Artigos, definido, indefinido, possessivos, demonstrativo. Tá? Ele é piloto. Esse cara é um francês bem simpático. Você não pode falar il est un français, c'est un français. As pessoas não sabem por quê. Mas você já sabe, il est e c'est parece igual para mim, tá? Em português falaria a mesma coisa. É um francês super legal. É professor de francês. Em francês, cuidado. Às vezes você vai usar C apóstrofo, isso é literalmente, ou às vezes vou usar ele é. Quando você qualifica, quando não há necessidade de ter um determinante, você não usa se, mas usa ele. Eu explico tudo isso, tá? Só para te explicar, uma coisa que às vezes você quebra a cabeça, é simples entender. É muito simples, tá? Vamos continuar. Você está vendo aqui, eu usei 3 palavrinhas. C'est petit. Agora eu vou passar a usar um pouquinho mais. Je sais falar esse carro. Cette voiture est petite. Cette voiture est petite. Usei 4 palavras. Esse carro. Mas, Jerome, por que a gente fala esse carro e por que vocês falam essa cara? Literalmente, feminino. Por que vocês falam que o carro tem que ser masculino? É como um vestido. O vestido é mais para mulheres, por que vocês usam o masculino? Entendeu? Não esquenta com isso. Se em português, se em português essa palavra é usada no masculino, tem que ser usada no masculino francês. Não, mas eu te dou um macete para você definir o gênero das palavras em francês, tá? Mas, por exemplo, eu tenho um vocabulário a mais, eu tenho uma 4ª palavra que vai acrescentar essa máquina, estou falando italiano agora, esse carro é pequeno, cette voiture est petite. Mas agora eu quero explicar a situação, o que aconteceu, o que eu vou fazer e o que eu fiz. Ontem, hier, j'ai acheté. Bom, lindo passado composto. 2 partículas. Avoir mais pp. Mais participe passado. J'ai acheté une voiture, une petite voiture, chez un concessionnaire Renault. 2 coisas interessantes. Concessionaire, vou dispensar de traduzi-lo. Renault, não é Renault, tá, gente? É Renault. Porque c'est E e non E. J'ai acheté une petite voiture chez un concessionnaire Renault. Ontem comprei um pequeno carro, uma concessionária da Renault.
Pronto, já usei 11 palavrinhas. Você tá vendo? Não se esquece, tá? Saímos daqui, gente. É aqui que saímos. Eu não sei falar nada. Aí eu aponto pro meu carro e falei, c'est petit, é pequena. Aí a pessoa fala, mas é bonitinha. Pronto, morreu a frase. Se você falar, esse carro é pequeno, a pessoa pode falar, não, mas não é tão pequeno, olha só, também na minha tá assim. E você já inicia uma conversa. Aí quando você fala, pô, ontem comprei, eu fui na concessionária da Renault e da Renault e comprei um carro pequeno, falei, é mesmo? Qual concessionário? Ah, daquela cidade? Cara, eu tenho um amigo que trabalha lá, se você tivesse me falado, eu teria desenrolado uma coisa. Você está entendendo? Que abre o leque de possibilidades? Abre um leque de oportunidades que você não tem noção quando você sabe fazer frases elaboradas? E imagina, il était 10 heures hier matin quand j'ai acheté chez Renault une petite voiture qui m'a coûté 20 000 euros. Eram as 10 horas ontem da manhã quando comprei um pequeno carro na Renault, tá, que me custou 20 mil euros. Acabou. 20 mil. Que isso? Pô, até tá barato. Mas ele tem toda. Tem ar-condicionado, tem todas as opções, tem tudo isso. Tem. Olha que interessante. Você acaba destravando o seu parceiro de conversação. Porque você está dando alimento. Caramba, 10 horas da manhã? Pô, mas você foi lá cedo. Não, ou você foi lá tarde, mas ontem funcionava, mas ontem sábado, não sabia que a concessionária abriu de sábado. Enfim, e já inicia uma conversa. Aí você retoma, se ele te fizer, por exemplo, uma pergunta mais difícil, você vai partir de novo para a base. Vamos, segura tudo. Imagina você está na quarta, quinta, 120 km por hora. Você está vendo um perigo lá na frente? Passa a quarta, terceira e vai devagar para analisar o risco que tem. Aí você volta ao basicão, arroz com feijão. Pronto, você vai fazer isso. Não inventa a receita. Você gosta do arroz com feijão. Faz sentido? Aí, pô, no meio da conversa, caramba, ele tá falando de muita coisa aí. Cara, tem isso. Ele fala pra mim, pô, mas tem vidro elétrico, tem isso aqui, tem um sensor que faz isso. Aí eu tive que falar, isso aqui é interessante. Eu não sei falar uma parada, tipo, um sensor, por exemplo. Sensor de presença. O sensor dos faróis que acende automaticamente. Ça c'est intéressant. Isso é interessante. Pronto, eu voltei para a base. Então você pode brincar. Subir, descer, descer. Isso, a vida de uma conversação é assim, gente. Você não pode ficar sempre no mesmo nível, no mesmo nível, no mesmo nível. Faz sentido sim ou não? Fala pra mim no chat se está sendo valioso para você o que eu estou te explicando. Eu estou te educando, tá? Entenda bem, estou te educando para você chegar a um nível muito bacana. Pronto. E aí passamos de 3 palavras de verde para 22 palavras. Outra coisa, eu vou na casa do meu amigo. Eu vou na casa do meu amigo. Je vais chez mon ami. Chez esses são de mon ami. 5 palavrinhas. Le mois prochain, je vais chez mon ami. O mês que vem, eu vou na casa do meu amigo. 8 palavrinhas. Entre le 20 et le 30 septembre, j'irai chez mon ami passer de belles vacances. On se connaît depuis 15 ans. Olha quantas informações, quantos detalhes eu estou acrescentando. Cara, essa queima de fogos não para. Então, espero que eu não esteja atrapalhando muito. Esse aqui é uma aula bem importante. Entre o dia 20 e dia 30, eu vou na casa do meu amigo para passar férias lindas. Pô, a gente se conhece há mais de 15 anos. Olha que interessante. E-mail, 15 anos. Mas onde vocês se encontraram? Pô, sabe o que? Você não sabe, você não vai acreditar. Quando eu fiz meu serviço militar, lá em Paris, ele estava no mesmo lugar. E aí a gente acabou falando uma coisa, aconteceu isso. Acabou. Você destravou. Você não pensa mais, você não está mais travado pela língua intrínseca, sabe, que é pela gramática em si. Não! Você está elaborando frases porque você já entendeu como acrescentar uma palavrinha, 2, 3, 4, usando padrões, usando fórmulas, passado composto e fácil, 2 partículas, avoir ou être, mais pp, assim por diante, e pronto. Faz sentido? Olha só, eu passei de 5 para 22 palavras. É totalmente diferente. Você acaba elevando o seu nível de conversação. Vou pegar mais um exemplo. Olha só, basicão.
Ela é muito simpática. Elle est très sympathique. 4 palavras. Melhor do que nada, não é, gente? La semaine dernière, elle est venue chez moi. Elle est vraiment très sympathique. Ou elle est très sympathique. Pô, semana passada ela veio na minha casa. Ela foi me visitar, ela veio na minha casa. Ela é muito simpática. Cara, semana passada? Ah, você tem visto ela semana passada? Pô, eu pensei que ela estivesse viajando. Porque ela tinha comentado comigo que ela ia viajar. Você tá vendo como acabou? Acabou. Você não tá mais esquentando a cabeça como que eu fazer uma frase. Não, você tá na conversação, na imersão. Você tá pensando em francês. Porque você é obrigado, porque o cara puxa uma conversa. Você precisa responder. E lembre-se, tá na quarta, quinta, vum. Retrocede, vai, volta pra terceira. Se tá 100 km por hora, volta pra 60. Pra você evitar um acidente. Pra você não travar. Faz sentido? Tá? Vamos continuar. Aí eu estou sendo muito mais específico. Mercredi dernier, quarta passada. Elle est venue chez moi. Acrescentei o é, a venue. Usei o que? O verbo da casinha. Eu sei que esse verbo aqui lindo é o verbo da casinha. Eu sei que isso aqui é porque está relacionado a elle. Tá? Vou colocar simplesmente diverge para te mostrar que ela está relacionada a ela. Eu sei que é mais venu. Esse aqui, lindo, é um passado composto, é um pretérito perfeito, é um tempo que você vai usar na certa. Não é talvez, quiçá, não. Na certa. Mas você entendeu como formá-lo. E você nunca caiu na armadilha de não saber se você tinha que usar o auxiliar avoir ou o auxiliar être. Porque você sabe com o verbo da casinha. Porque você fez a história. Ah, 200 anos atrás, quando minha bisavô nasceu lá dentro da casa dela, e o meu avô depois morreu na casa. Você está falando de que, Jérôme? Dos verbos da casinha. Tá? Mercredi dernier, elle est venue chez moi. Elle est très sympathique. C'est une fille très sérieuse. Cara, ela é muito simpática, uma menina muito séria. Acabou. Eu passei de 4 de aqui, 4 palavrinhas, para 17 palavrinhas. Pronto. Você fez um vezes 4. 400% de aumento. É muita coisa, gente. Vamos ver essa última frase. Meu dentista é paciente. Não sei se a Lisane está aqui, tá? Mas para ela. Mon dentiste est patient. Esse T som de patient. Acabou, 4 palavrinhas. Eu estava falando de saúde, pô, machuquei o dente. Pô, ainda bem fui lá. Sempre tem medo, esse barulhinho. Bzzz, que é meio chatinho. O dentista é muito paciente. Ah, legal. Vamos ver como é que a gente vai acrescentar todos esses 6 elementos. Je suis allé. Se for mulher, je suis allé com E. A mais. Je suis allé la semaine dernière chez mon dentiste. Eu fui a semana passada visitar meu dentista. Vem meu dentista. Eu fui ao dentista. Tá? Je l'adore car conectivo lógico. Eu adoro, pois ele é muito paciente. Acabou, passei para 17. Cara, eu expliquei, cara, eu adoro meu dentista, porque ele é super paciente. Entendeu? Eu fui saber que quando? Semana passada. Eu precisava, tá? Então, gente, vamos ver agora a forma mais elaborada. Usei 35 palavrinhas. E a queima de fogo está se intensivando. Meu Deus, intensivando mesmo. Está aumentando pra caramba. À chaque fois que je vais chez mon dentiste. Eu usei perfeitamente o chez. Eu não errei. Tá? Quando eu falo de mon dentiste, eu não errei a preposição. À chaque fois, cada vez que eu vou ao meu dentista, eu me surpreendo cada vez mais de ver o quanto é ele paciente comigo. De fato, eu tenho medo. Mas com ele, pô, não sei, ele me passa confiança. À chaque fois que je vais chez mon dentiste, je suis très surpris de voir combien il est patient avec moi. En effet, j'ai toujours un peu peur, mais lui, tônico, pronome tônico, usado separadamente, sem verbo, ele não precisa do verbo para existir, nenhum pronome pessoal.
Não é um complemento do objeto direto e indireto. Não, é um pronome tônico. Mais lui, mas ele. Il sait me rassurer. 35 palavras versus 4. Nós estamos falando aqui de quase 9 vezes. 9 vezes 4, 36. Faz sentido? Faz sentido tudo isso? Vocês estão vendo como eu passei de umas frases simples a umas frases mais elaboradas, usando um vocabulário bem básico também, mas eu consegui organizar tudo isso de uma forma estruturada e se tornaram frases mais elaboradas. Então, aumente o nível de detalhes. Isso aqui é fundamental. Olha só, aqui tem 18 ajudantes, aqui tem 10 ajudantes, aqui são 30 ajudantes, que expressam, como eu te falei, emoções, sentimentos, qualificativos, qualidades, defeitos. Pronto. Defina os ajudantes. Atribua uma força para ele. Eu vou usar essa palavra porque eu sei que ela vai impactar muito a minha frase. Tá? Fica de olho. Sempre pense na estrutura. Se você chegou a 100 km por hora e você vê que a curva está fechando, diminui. Volte para umas frases mais simples. Não fique com receio. Ah, não vou fazer. Cara, vai fazendo. Diminui, vai por mim. Tá? E esse aqui, passar de 1 para 3. Esse aqui, o sujeito verbo complemento, ele funciona muito bem. É arroz com feijão. Mas eu quero que você volte a isso. Uma decoração muito mais elaborada, com mais detalhes. E está aqui, forma organizada, usando padrões de formas linguísticas, para dar mais detalhes, para qualificar objetos, sujeitos, qualificar pessoas, situações. Uma situação muito esquisita, muito constrangedor. Eu tenho um vocabulário forte em português. Mas eu usei isso, tá, gente? Essa técnica que eu tô te ensinando, eu a usei para mim mesmo. Para aprender as 6 línguas que eu tenho comigo. Mas é uma bagagem que ninguém me tira, sabia? Eu posso ficar pobre amanhã, mas você não me tira os idiomas que eu aprendi. E esse aqui, eu fico... A gente fica rico de novo com isso. Você tá entendendo? Quantas pessoas eu tenho tido, inclusive essa semana, pessoas que estão na Bélgica, lugares onde eles precisam falar francês. Bélgica e Suíça, tá vendo 2 casos de alunos. Sabe aquele caso desesperador? Falei, Jerome, cara, não tem mais escolha. Ou volto para o Brasil, e para mim vai ser triste, e faz sentido. O cara chega em Genebra, com outro estilo de vida, ganhando bem, podendo ganhar mais, e vai esbarra da trave porque não deu ênfase nesse tipo de aprendizado, tá? Se você ainda não tem inscrito, vou fazer um evento aí daqui a algumas semanas, vai no link da bio do meu Instagram. Vai por mim que vale a pena, tá? Outra coisa, na quinta-feira eu vou continuando para dar mais ênfase com mais palavras. Se você rever a aula agora, você vai aprender muitas palavras. E palavras que naturalmente elas existem em português. Então eu não compliquei. Eu estou tentando sempre te mostrar que dá para fazer uma coisa elaborada sem complicar. Dá para entender a gramática complicada, supostamente, de uma forma desmistificada, descomplicada. Pronto! Gostou? Gostou? Até que durou quase 50 minutos, né? Não tinha como fazer mais curtos, tá? Pega esse mindset, pega a ideia. Às vezes a ideia... Sabe aquela história de... Como que fala essa história o cara veio aqui consertar a minha geladeira, consertar a minha lavadora. Pô, demorou 30 segundos, me cobrou R$ 500. Ó, tá de sacanagem, você trocou um parafuso. Você sabia onde que tinha que trocar esse parafuso? Aquele know-how, aquele conhecimento, vale muito mais do que o parafuso em si. Mas ele resolveu o seu problema. Ele foi a solução para você, tá? Como transformar frase simples em frase elaborada, parte 1, já foi. Revisa essa aula. E, inclusive, vou tirar do ar agora mesmo. Então, quando você assiste essa aula, já era, tá? As aulas da semana passada. Gente, obrigado pela paciência. Obrigado pela... Paciência não, tá? Porque são válidas, são muito válidas essas aulas mesmo. Faz a diferença, tá? Estou te ensinando o que eu ensino para meus alunos. Claro que o aprendizado é diferente com eles, mas pega a essência, pega isso, tá? Vejo com muito prazer você na quinta-feira. Provavelmente uma aula gravada, até porque tem um monte de coisa para fazer aqui na França, que eu sempre invento umas coisas para fazer. Meu Deus. Aí envolvi meus pais num negócio meio maluco, mas está sendo muito legal. Mas aí tá sugando o tempo, e realmente sugando o tempo, tá?
Dá pra ver que eu tô cansado, gente? Acho que dá. Mas enfim, tá tranquilo. Mas eu farei a aula na quinta-feira, se não for ao vivo, será gravada. Se cuide, deixa um like, deixa o seu comentário e vejo muito prazer vocês às 8 horas na quinta-feira. Merci, salut. E faça exercício agora. Não para essa aula e esqueça tudo. Tenta picar, tenta pegar 5, 10, 15 ajudantes, faz a frase mais elaborada. Imagina uma situação e vai acrescentando, aumentando, aumentando. E dessa forma você vai conseguir. Ah, mas tem outra solução? Não tem. Porque não conhece outra solução que te leve a um resultado, sabe o quê? 100%, de uma forma segura, tá? E seja paciente com você mesmo. Salut, salut. Tchau, tchau.